A polícia monitora um galpão na zona norte de São Paulo. Só que o banco escolhido pela quadrilha fica a 30 quilômetros dali. A conta não fecha. Falta uma peça nesse quebra-cabeça. E é exatamente isso que a investigação precisa encontrar. A gente começa a ver o seguinte, que esses caras, eles entram no galpão à tarde, só que eles não saem. Nessa que eles ficam lá dentro, um dos nossos policiais notou um detalhe, assim, sempre entrava uma Kombi, mas ele percebe o quê? Que a suspensão da Kombi entra alta e sai baixa. Então a Kombi sai achatada no chão. Assim. Vocês identificam a base na zona norte de São Paulo. Sabiam que dali saía a Kombi. O único caminho era seguir essa Kombi. Ali nós decidimos que teríamos que identificar o local que essa Kombi entrava. E aí nós remodelamos a operação para poder acompanhar esse deslocamento até o final. Nós chegamos à conclusão, desde o primeiro momento, que ela se deslocava pela marginal. Primeiro pela marginal do Rio Tietê e depois pela marginal do Rio Pinheiros. Então nós conseguimos estabelecer pontos de observação nessas duas avenidas, aguardando o momento em que essa Kombi passava. Quando ela vinha próxima, a equipe já avisava, a segunda equipe já iniciava o deslocamento e já ficava aguardando ela encostar atrás. Só que era a coisa mais difícil seguir essa Kombi. O motorista ele era muito arisco, muito ligeiro. Ele ficava o tempo todo freando, entrando em rua para ver se não estava sendo seguido. Então, para a gente conseguir seguir essa Kombi sem que fosse percebido, nós tivemos que fazer uma seguida inversa. E aí você acompanhava pelo retrovisor. Como é que você fazia? Exatamente. A seguida clássica, que todo mundo sabe, todo mundo imagina, é você seguir o carro que está imediatamente à sua frente. Sim. Nesse caso, não. Nós seguíamos o carro que estava atrás da gente. Era Então, aqui pelo retrovisor. a gente tinha que ficar no retrovisor, olhando, torcer para ela ir no nosso rumo. Foi um trabalho bem longo, demorou mais de 3 semanas. Nós acabamos chegando até uma determinada rua onde essa Kombi ela entrou e sumiu. A gente não conseguiu ver qual casa que ela estava, porque as casas eram fechadas e era uma rua que não dava para entrar. Então nós continuamos, aí nós deixamos uma equipe nessa rua. Um dos nossos policiais pegou um pitbull dele, trouxe de casa, ficou andando com o pitbull, passeando com o pitbull, ele vê a Kombi entrando numa casa, falou, chama a casa. Então é daqui que eles vão sair. A princípio, o plano era entrar e ficar na casa sem ninguém sair. Qual era a rotina de trabalho lá? Descia às 9. Foram poucas pessoas escavando, revezando, né? Porque tem que cavar, não teve nada tecnológico, porque não estava cavando e estava lá puxando, auxiliando para puxar aquela terra. Cada um metro já colocava escora. Era madeira, a base de ferro, não cavava 2 metros sem. Na verdade, é um trabalho de tatu, eles são topeiras. Eles gostam de furtar por baixo, como eles dizem, né? Não é algo comum. Nós estamos falando de uma modalidade de delito muito específica, muito pouco praticada. Pelas reportagens que eu fiz nesses anos todos cobrindo o crime organizado, deu para entender que essa engenharia do crime, ela teve início nos presídios aqui de São Paulo, sabe? Os presos tentavam fugir de qualquer jeito e começaram a cavar túneis a partir de um determinado lugar do presídio para a área externa. Foi ali que a gente aprendeu. Quem é o tatu no mundo do crime? O tatu é o cara que tem experiência em escavar, né? E por baixo da terra tem senso de direção. Quer cavar túnel na cadeia, você usa qualquer tipo de ferramenta como pá, né? Um prato, um pedaço de plástico, vira uma pá para você cavar, né? E lá foram utilizadas coisas parecidas, mas ferramentas de jardinagem. Como era o túnel? Era bem elaborado. A gente chegava lá e ficava até admirando, às vezes, o trabalho. Porque ninguém tinha formação acadêmica, né, para realizar um trabalho daquele. Ficou muito bom. Com certeza ali tinham pessoas experientes no ramo da construção civil. Um desses criminosos, ele era conhecido por cavar túnel dentro de cadeia, né? Sim,
um que tinha mais experiência de cavar, que ficava na linha de frente. Aí, às vezes alternava, porque estava cansado, outra pessoa tinha que cavar, né? Mas ele era o que era o especialista nisso, né? A polícia instala uma câmera para vigiar a casa também. A gente monta uma basezinha no Dake, a gente pega uma tela grande, a gente consegue dividir no meio, então a gente tinha os olhos nos dois locais. E o pessoal começou a revezar à noite. Então, assim, tinha um grupo de WhatsApp, falou, ó, deu minhas 2 horas. Eu ligo pro próximo e falo, ó, assume que é você. E com compromisso de não dormir. A gente ficava 24 horas monitorando. Apreensivo, com medo de a gente perder e eles conseguirem efetuar o roubo. Todos os dias de manhã, quando o Banco do Brasil nos informava que estava tudo ok no cofre, era um certo alívio. Porque do primeiro ao último dia, nós sempre trabalhamos contra o relógio e sempre trabalhamos com a hipótese, ainda que remota, mas de que a gente podia acordar de manhã com a notícia da imprensa, olha, o roubo aconteceu. É 1 bi, né? É 1 bilhão. Imagina a repercussão política que isso pode dar depois, mesmo para a carreira da gente, né? Pô, os caras roubam 1 bilhão. Ó, quem sabia? Ó, aqueles 3 delegados e aqueles 2 investigadores estão metidos no meio, eles sabiam. Aí eles vão chegar pra gente e falar assim, ó, por que vocês não evitaram? Mas os policiais ainda não conseguiam entender o plano dos ladrões. Era muito longe. Da casa na base do Banco do Brasil dava mais de 600 metros. Isso o engenheiro da prefeitura falou pra gente. Falou, não, ninguém cava 600 metros. Pra cavar 600 metros, ele falou, só se vinha a equipe do metrô, senão não cava. O que a polícia ainda não sabia é que os ladrões não precisaram cavar um túnel de mais de 600 metros. A prefeitura já tinha feito a maior parte do trabalho. Esse túnel ele era construído da casa para a galeria pluvial e depois da galeria pluvial para o cofre. E isso tinha uma questão difícil para nós, porque você imagina que se os criminosos estivessem dentro do túnel, você fecha a boca do túnel, eles não teriam para onde ir. Mas nesse caso não, porque na galeria pluvial eles poderiam sair em qualquer lugar das bocas de lobo. Então eles poderiam simplesmente andar nas galerias e sair no Rio Pinheiros, por exemplo, que era o destino final da galeria. O que a gente fez? A gente colocou um policial nosso dentro das galerias de águas ali, para ver como é. Ele saiu de lá horrorizado. Ele falou, não dá para entrar. Ele falou, não dá. Tipo assim, é escuro, é fétido, não tem como transitar lá dentro. Qual era a sensação de ficar lá embaixo? Nos primeiros dias dava um certo pânico, assim, né? Tinha bastante insetos lá, escorpião, rato. A gente usava umas roupas adequadas, com bota de borracha. E as condições ali, como é que eram? As condições, as piores, né? As piores, porque se chove tem que correr todo mundo, se o tempo fica feio já tinha que ter alguém do lado de fora para avisar, ó, para tudo, guarda as ferramentas que tinham que serem guardadas lá dentro mesmo. E quando chove as galerias enchem. Tinha horas desde que dava vontade de sair pelo bueiro. Como é que vocês conseguiram ficar tanto tempo ali, 3 meses? Era a mente concentrado no objetivo, né? E aí você ignorava qualquer tipo de risco, de perigo que a gente corria. Segundo o informante, o crime aconteceria em um feriado prolongado. A ideia era ter concluído dia 7 de setembro. E uns amigos teve que ir no Paraguai lá para comprar, né? Umas ferramentas que faltou de broca. A gente passou pela janela ali do feriado de Independência, passou batido, 7 de setembro foi embora. O próximo feriado prolongado era o de 12 de outubro. A polícia corre contra o tempo e a situação dos investigadores piora quando o informante não aparece mais. Nosso informante acabou sendo preso por uma equipe do DEIC. Quando ele sai das ruas, o que a gente tinha? A gente tinha as câmeras, então a gente tem os olhos. Só que os ouvidos, eram os nossos ouvidos, né? Então ele escutava e contava pra gente. Quando a gente perde os ouvidos, você fica no escuro. Os policiais procuram a administração do complexo financeiro para solicitar uma varredura nos cofres. Vamos fazer o seguinte, vocês fazem como se fosse uma manutenção de rotina
e vocês vão entrando nos cofres para ver se tem algum cofre que tem algum sinal de violação, porque pelo que a gente tá sabendo do nosso lado na investigação, já tá tudo pronto para o crime acontecer. E batata, chegou num cofre lá, tinha já um quadrado no chão, já cortado. Estava embaixo do dinheiro, o quadrado. Aí ele pegou ainda um balde de água, jogou, a água caiu todinha, o cara ficou em pânico. Até onde vocês chegaram? Nós chegou na panela do chão do banco. Vocês chegaram embaixo do cofre? Chegou embaixo. A gente falou assim, pô, acabou o tempo, não tem mais o que fazer. Para a polícia, às vezes é melhor deixar o bandido praticar o crime porque a pena é muito maior do que um crime tentado. Mas pelo risco do valor do montante financeiro, a gente falou, não vai acontecer, a gente vai pegar antes, vocês podem confiar na gente. Os policiais decidem agir. A suspeita é de que a quadrilha já esteja embaixo do cofre. O roubo pode acontecer a qualquer momento. Vai começar uma grande operação, que também vai depender de um pouco de sorte. Eu mandei o Pedro com uma equipe menor para a Zona Sul para monitorar a casa, só que a casa estava sem movimento nenhum. A casa não entrava mais ninguém, já fazia dias. Vocês tinham uma casa, mas vocês não viam nada. Que angústia era essa de ver uma casa e não saber que tinha um túnel até o dia que estourou? Era uma aposta. Boa pergunta. E eu fui com uma equipe bem maior, junto com o Wagner, para a Zona Norte, para o Galpão. A gente sabia que aquela reunião deles era uma associação criminosa. E o que a gente precisava? A gente precisava do maior número de pessoas lá dentro para fazer a ação. A gente monitorou na sexta, não teve movimentação. No sábado não teve movimentação. No domingo não teve movimentação. E isso com o cofre do banco rachado. A gente estava com um sério medo de ter a investigação indo por água abaixo. Vamos ficar até pegar. Aí na segunda-feira a gente se espalha ali pela Zona Norte. Aí dali a pouco chegaram 2 ladrões. Aí nós falamos, pô, tá começando a esquentar. Aí que eu falo, investigação não é só competência da equipe, conhecimento jurídico, conhecimento investigativo, tem que ter sorte também. E aí o que aconteceu nesse dia? Começou a chegar ladrão. Dali a pouco chegou mais um. A quadrilha tinha marcado uma reunião naquele dia. Por isso a chegada de vários integrantes no mesmo horário. E aí começou a chegar um ladrão, outro ladrão. Eu falei, vamos startar a operação. O helicóptero sai do campo de Marte, mas chega em 2 minutos, 1 minuto e meio, chega em cima do galpão. A gente faz a invasão. A porta estourada com ariete, a gente ingressa. Estourou o portão e entraram diversos polícias, Dake, Garra e helicópteros. Né? Teve um policial que deu um tiro de advertência lá pro alto e aí daí já foram todos presos. A gente se depara ali com muitos homens, todos dentro. Eles são imobilizados, até para a segurança deles. São algemados. No primeiro instante, eu achei que fosse alguma outra coisa, uma treta. Eu nem achei que era a polícia. Mas logo em seguida eles já começaram a entrar se identificando, né? Então aí não teve nenhuma dúvida, né? A hora que nós estouramos o galpão lá, que eu entrei com o pessoal, tinham 16 ladrões. Quantos integrantes na quadrilha? Nós fomos presos em 16. Que a polícia conseguiu pegar. Sim, que a polícia pegou 16. Mas quantos eram, de fato? Tinha um pouco mais que isso, talvez o dobro. Tinha mais ou menos 35, eu acho, no total. E aí a gente começa a ver quem tá lá. E aí a gente vê, o Alceu tá lá, o Fernando tá, que é o braço direito do Alceu, o Alex tá, que foi a pessoa que nos levou até aquele galpão. Acreditaram o que estava acontecendo, eles não sabiam, demorou para a ficha deles cair. Só falando, não, eu estava reunido aqui para jogar futebol, nós temos um time aí toda segunda-feira, nós se reunimos para jogar bola. Só que a gente tinha lá 16 homens reunidos, a maioria criminosos fichados, reunidos na Zona Norte. E a 50, 60 quilômetros de distância, a gente tem uma casa vazia.
A polícia precisa conectar os ladrões presos no galpão ao túnel. O doutor Fábio fala, entra. Pode entrar que aqui a gente pegou. Só que entre ele falar, entra, e o doutor Pedro ligar de volta para falar, achei, tipo, demora uns 10 minutos. A gente olha e fala assim, e se não é? Imagina a vergonha, todo mundo sabendo, todo mundo sabia. Os superiores sabiam, até os políticos já sabiam. Nós tivemos uma certa dificuldade para entrar, a casa era muito bem fechada, ela tinha sido toda adaptada, foi difícil ingressar nela. Eu tinha colocado uma equipe à retaguarda do imóvel, então não tinha como eles fugirem pelo imóvel. Boa, garra! A gente estava apreensivo e os bandidos também. Tinha só ficar todo mundo quieto aí que não vai acontecer nada com ninguém, beleza? Ah, beleza. Tem arma? Não, não tem arma. E vai na expectativa. Assim que nós entramos na casa, a primeira coisa que chamou a atenção é que, de fato, tinha todos os contornos de se tratar de um local de crime. Roupas, nenhum móvel, colchões velhos, muita comida estocada, terra por todos os lados, sujeira pelas paredes. E já deu aquela certeza de que, de fato, ali era o local do túnel mesmo. E aí, progredindo taticamente dentro do imóvel, até que nós achamos o túnel exposto. Tanto que, assim, o Fernando é um ponto-chave, assim, na história, porque nessa hora que ele escuta, o doutor Pedro liga pro doutor Fábio, e o doutor Fábio fala, achou? Pedro provavelmente fala que achou o túnel lá do outro lado da linha, e ele fala assim, mas o túnel é grande? Quando fala o túnel, o Fernando desabra na hora, assim, fica na minha frente, ele desmonta. E aí ele fala pra mim, ele fala, putz, vocês acharam? Eu falo, a gente achou. Aí primeiro fica o susto, depois vem a negação, né? Não tem nada com isso, aqui é um clube de futebol. Aí depois, como você vai mostrando o que a gente já tinha de provas, aí eles vão acabar confessando informalmente, acabam falando. Aí, como eu falei, falaram para os investigadores, pô, se vocês tivessem procurado a gente antes, a gente deixava uma parte para vocês. Então, eles são como da cara de pau. Eles falavam, não, mas lá tinha dinheiro para todo mundo, né? Aí até uma parte para vocês também. Em poucas horas, a Casa de Papel brasileira já era notícia. Os bastidores de uma investigação que evitou o que seria o maior assalto a banco da história. Para entrar, a gente tem que abaixar, e abaixar bastante. Muito apertado. Esse tapume aqui em cima, utilizado para sustentar aqui a terra, para que não caísse sobre eles. A polícia descobre que a quadrilha era bem organizada e tinha se preparado para esse crime. Tinha como se fosse um almoxarifado lá. Tinham várias roupas para eles usarem na escavação, umas roupas de borracha que são impermeáveis, todas novas, estocadas. Tinha luvas, várias luvas, máscaras, óculos de proteção. Tinha tanto os novos quanto os que eles tinham usado para os trabalhos que estavam secando. O meu chefe deu a ordem de entra no túnel e ver até onde vai. E isso para nós foi difícil. Eu tenho 1,90 m, o túnel é muito apertado. Eu consegui ir até um certo ponto ali e eu até tirei uma foto para ele e falei, olha, chefe, daqui não dá para passar mais não, é muito apertado. Eles desceram na casa e fizeram uma linha de túnel de 27 metros. Aí eles conseguiram entrar na rede de água pluvial. Aí da rede de água pluvial eles andaram mais de 600 metros, se não me engano eram 660 metros, até chegar ao ponto exato ao lado do Banco do Brasil. Ali eles entraram de novo num outro túnel, esse túnel tinha 37 metros até parar certinho embaixo de um dos cofres. Formou meio que um Z, né? Assim que nós chegamos até a boca de lobo, que já daria a posição da base, aí foi feito um segundo buraco, que é o que daria embaixo das salas cofre. A última surpresa dos tatus seria um modo de entrar no cofre sem serem percebidos. Lá nesses cofres eles têm um sistema de sensor sísmico. Qualquer tipo de escavação dispara um alarme dentro da central do Banco do Brasil. E lá eles usaram um negócio que a gente nunca viu, que ela fazia a expansão do concreto. Iam ser feitos os furos da mesma forma que se faz na cadeia, com uma matraca. E aí dentro desse furo você tem que colocar a massa expansiva. Como os furos são feitos de cabeça para baixo, né,
Aí você tem que colocar dentro de uns saquinhos, meio que umas camisinhas lá, uns saquinhos de chup-chup, que você coloca lá dentro desse furo e aí depois de um tempo ela vai expandir. Eu sei que mágica que é que ela dissolve o concreto, vira areia, desmancha. Depois nós descobrimos, eles tinham feito um sistema igual a gente vê em filme, um sistema de espelhar a imagem. Então, o dia que eles fossem assaltar, a central em Brasília estava vendo sempre a sala cheia, sem movimentação nenhuma. Não o que estava acontecendo instantaneamente naquele momento. É o que a gente sempre vê nesses filmes, como Missão Impossível.